Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com Revista Justiça, agora em Brasília, 8h31. Revista Justiça. Debate. Hoje no Revista Justiça vamos debater influenciadores digitais e a integridade do processo eleitoral na perspectiva comparada. Vamos conversar aqui com os nossos convidados. Começa apresentando o Dr. Ulisses Juliano, ele que é doutorando em Direito, mestre em Direito Público, coordenador de pós-graduação em Direito Digital e Processo, e também em Direito e Processo do Trabalho e diretor da Comissão de Inteligência Artificial da ABDF. Dr. Ulisses, seja bem-vindo. Bom dia. Muito bom dia, Sérgio, muito bom dia a todos os que estão aqui para participar. É um privilégio estar aqui para a gente discutir esse tema tão relevante para a sociedade. Também apresento o advogado, cientista político, professor universitário Valdir Pucci. Seja bem-vindo, professor. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. E está conosco também o pós-doc pela Goethe University Frankfurt am Main, também doutor em Direito pela Universidade Complutense de Madrid, mestre em Direito Parlamentar, Eleições e Estudos Legislativos pela mesma Universidade Espanhola e também especialista em Direito Constitucional e Eleitoral pela UNB, Carlos Henrique Caputo Bastos. Doutor Carlos Henrique, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Bom dia. Muito bom dia, Sérgio. Bom dia a todos e a todas que nos escutam. Também é professor ou não? Sim, também professor. Muito bem. Estamos aqui com os professores, então, reunidos para tratar desse assunto tão importante. E eu começo justamente com o senhor, doutor Carlos Henrique Caputo Bastos. Essa questão, influenciadores digitais. O senhor esteve até na Alemanha tratando desse tema. Por que essa preocupação até dos alemães com isso? Essa é uma preocupação mundial, Sérgio. Eu diria que a questão dos influenciadores digitais e a integridade do processo eleitoral é um problema que ocorre de maneira global e todos os países têm enfrentado dificuldades, obviamente, em dar a máxima transparência e integridade ao processo democrático, né? Esse não é uma questão apenas de relevo na Alemanha e na Europa, mas também nos Estados Unidos, nos países da América Latina e, por que não, também no nosso país. Nós temos nós verificamos nos últimos anos uma revolução nas mídias, na forma de comunicação, e é óbvio que esse tipo de mudança também tem impacto direto no processo democrático, né? De que maneira essas pessoas que têm muitas vezes muita influência na formação de opinião da sociedade podem de alguma forma influenciar na escolha de voto de determinada comunidade política. Esse é um tema realmente mundial, ainda não há, eu posso já lhe adiantar, uma solução, uma resposta unívoca em relação a essa questão, mas os países têm buscado regulamentar a atividade, né, dos influenciadores digitais, né, de artistas, que muitas vezes também podem influenciar diretamente na escolha da população no que diz respeito aos candidatos de sua preferência. Professor Valdir Pucci, e o senhor, como especialista no direito eleitoral, como o senhor vem acompanhando também essas questões envolvendo influenciadores digitais e até a própria inteligência artificial? Bom, primeiro, eu acho que o professor Caputo falou muito bem da tentativa de se acompanhar esse processo, essa influência dentro do direito eleitoral. Eu vou pegar um pouquinho, até, Sérgio, mais voltado para a área da ciência política e da influência disso também dentro do processo político. Até bem pouco tempo atrás, nós tínhamos uma visão muito clara de como se fazia política, de como se conquistava um eleitor, a partir de propostas e principalmente utilizando os meios de comunicação, vamos chamar, comuns, naturais, a mídia tradicional que nós recebemos hoje este nome. E, de repente, nós percebemos que quando surgem as redes sociais e principalmente surgem os influenciadores, esse processo ele se altera. Por quê? Primeiro, porque campanhas eleitorais antigamente eram restritas a um período de tempo. E hoje nós temos uma campanha que é permanente. A mobilização, a tentativa de mobilizar a sociedade, ela é permanente dentro desse processo, o que suscita justamente essa busca por informação em qualquer tipo de canal. Não que as redes não possam ter boas informações ou você possa ter bons influencers, mas, na verdade, o que você tem na luta pelo clique, na luta pelo o like dentro da rede social, acabou se tornando um vale-tudo e isso acaba prejudicando a própria discussão política e a formação de opinião. E para o senhor professor Ulisses Juliano, o direito digital vem acompanhando também a questão eleitoral? Está acompanhando, nós tivemos inclusive agora algumas resoluções do TSE justamente para dirimir essa discussão
como que ela está se fazendo, como ela se fará por meio das redes sociais, das plataformas digitais, como controlar ou como direcionar, né, as publicações, as veiculações de diversos tipos de manifestações, né? A gente, inclusive, eu creio que todos nós vimos aqueles vídeos manipulados, aqueles deepfakes do Trump, da Kamala, né, lá nos Estados Unidos, e como que isso pode impactar, né, a decisão do eleitorado. Então, acho que a preocupação hoje real do direito é o impacto que o uso dessas tecnologias tem na escolha, na decisão, no processo ali cognitivo do eleitor. E a necessidade de um controle é, de fato, necessária? É urgente isso? Como debatemos isso aqui no Brasil e lá na Alemanha? De fato, Sérgio, é uma questão urgente, premente. Muitos dos aspectos democráticos dependem, obviamente, desse tipo de regulamentação, porque, como bem colocou o professor, nós tínhamos até pouco tempo atrás uma forma de nos orientarmos no que diz respeito à utilização da mídia, né? Nós continuamos, obviamente, isso não se extinguiu, nós continuamos assistindo TV, né, jornais, rádio. Claro, isso tudo são instrumentos ainda, obviamente, utilizados pela população no sentido de se informar. Mas a internet acabou tomando um espaço de protagonismo. E hoje nós temos uma realidade no que diz respeito a isso, inclusive de impacto econômico, porque muitos dos influenciadores digitais sabem administrar esse conteúdo, essa propagação de conteúdo, de forma a monetizar. Então, nós estamos falando de pessoas que, obviamente, não necessariamente têm um interesse ético na propagação de informações, mas sim têm um interesse econômico naquilo que estão divulgando e, obviamente, conseguem auferir recursos a partir daquilo que propagam na rede mundial de computadores. Então, a nossa preocupação real é que a população possa, obviamente, ser informada, possa ter liberdade para escolher os seus veículos de comunicação, os seus comunicadores, as suas referências no que diz respeito ao acesso à informação, mas que também essas pessoas possam ter um comprometimento mínimo e possam, claro, responder por eventuais abusos no que diz respeito a esse direito de informar. Professor Valdir, acompanho o senhor concordando aí com a cabeça com as falas do professor Carlos, e vem sempre aquela questão, né? Controlar, censurar, como é que fica isso? Bom, primeiro, eu sempre gosto de falar isso, eu falo no direito como um todo, que o direito ele sempre perde a briga com a sociedade. Em que sentido? A sociedade evolui e o direito sempre vai tentar acompanhar as mudanças sociais. Então, primeiro nós tivemos o fenômeno internet, redes sociais, e depois nós tivemos a legislação eleitoral tratando do tema, como agora a inteligência artificial. Primeiro surge o problema e depois o direito tenta chegar a ele. Então, quando a gente fala em controlar, eu acho sempre muito impossível. Nas minhas aulas de direito eleitoral, eu costumo dizer para meus alunos, quando eu falo desse tema, eu falo, agora nós vamos falar de uma coisa que nós tentamos controlar o impossível. Porque é impossível você controlar 100%. Segurar a areia com a mão? A lei em si ela não consegue. Por isso que eu vejo um papel muito importante dos tribunais dentro desse processo. Eu acho que na própria construção do processo, o papel do tribunal nas decisões ágeis, nas decisões rápidas, é que deve ser utilizado principalmente como baliza para esse tipo, não chamo de censura, mas sim de respeitar pelo menos o que a lei determina. Professor Ulisses, e essa questão aí do controle? Eu nem vejo, doutor Sérgio, uma questão de controle em si. É uma questão muito mais diretiva, né? Para que tanto candidatos quanto influenciadores, a gente vai usar eu vou usar um termo aqui simples, de não percam a mão, mas na verdade é que eles saibam o que realmente, quais as consequências de infringir ali, por exemplo, uma resolução. Muito do que a gente está discutindo, como o doutor acabou de falar, não tem nem lei, não está legislado, porque é tudo muito novo, tudo muito recente. O ChatGPT tem 2 anos aí que ele está para o grande público, e isso tem impactado tudo que nós estamos fazendo, as nossas discussões, pesquisas universitárias, por exemplo. Os candidatos utilizam de diversas tecnologias, então é tudo muito novo. O TSE, inclusive, colocou lá uma resolução em que o candidato deverá informar se usar inteligência artificial quando ele veicular alguma informação, fizer alguma publicação. Agora eu pergunto... Na prática, como é que vai ser? Não, a questão é
quem não usa? É uma questão. A questão não é usar ou não usar a tecnologia, Sérgio. A questão é não usar a tecnologia de forma a prejudicar o seu oponente, o seu adversário político, de forma a denegrir a imagem, tomar alguma atitude que realmente tem uma intenção não proba, digamos assim. Então, eu acho que o TSE acerta, essas resoluções não resolvem todo o problema, mas é um direcionamento. Os partidos hoje, com a sua assessoria jurídica, têm arcabouço jurídico para tomar proposições junto ao judiciário e defender ali os pleitos dos candidatos, mas como o doutor acabou de falar, é tudo muito rápido, é tudo muito premente, é o que está acontecendo hoje, talvez no final de semana já mudou. Né? Então, a gente antigamente tinha aquela questão de esperar o debate entre os candidatos. A gente vê o candidato A, B e C fazendo os debates já em rede social e atingindo, Sérgio, e esse que é o grande impacto da tecnologia, milhões de pessoas. Porque você tem um debate eleitoral ali, tarde da noite, por exemplo, que muitas pessoas não vão poder assistir por questão de trabalho, ou por questão de pessoal, que ele não pode naquele horário. Só que na internet não, está ali. E tem aquela questão, né, doutores? Dos recortes. Corta, manda para um, manda para outro. Influenciadores digitais que estão, como o doutor falou, ganhando dinheiro, não são políticos, não entendem de políticas, não tem nada a ver com o processo eleitoral, mas estão ganhando dinheiro com política. Como? Olha, tem um candidato, por exemplo, isso é público, ele literalmente confessou que contratou ou subcontratou alguns influenciadores digitais para fazer recorte de falas dele em debates ou em entrevistas públicas. E o que esses influenciadores fazem? Eles fazem um recorte sempre ali muito rápido, porque hoje ninguém tem mais tempo de ficar assistindo um debate de 2 horas. Fazem um recorte ali de 15 segundos, de 10 segundos, de 30 segundos. A famosa lacrada. Uma lacrada mesmo e tal, e fazem ali uma musiquinha, faz toda uma edição e coloca isso na rede social. Isso viraliza. O que é viralizar para o ouvinte? Atinge a casa de proporções de milhões de visualizações. E isso dá dinheiro para quem fez. E esse candidato confessa que ele também pagou quem chegasse a um alto nível de viralização. Então, tem gente realmente fazendo recorte. Ele não está interessado em candidato A ou B ganhar. Essa é a grande preocupação que a gente tem que entender aqui. O interesse desses influenciadores é ganhar dinheiro. Então, se ele pegar como o termo lacração para destruir moralmente outro candidato, para compartilhar uma fake news, para divulgar mesmo algo completamente esdrúxulo, absurdo, ele vai fazer porque o interesse dele é dinheiro. E lá na Alemanha, já tivemos algo nesse sentido? Recortes, influenciadores ou não, professor Carlos? Tivemos sim. Na Alemanha, no processo eleitoral de 2019, nós tivemos um youtuber que causou bastante estardalhaço nos últimos dias, nas últimas semanas de campanha, e isso levou as autoridades alemãs a terem um alto grau de preocupação no que diz respeito à integridade das informações que eram transmitidas, porque uma mudança bastante significativa é que as pessoas, antigamente, quando consumiam mídia, até pouco antes do fenômeno da internet, elas acreditavam naquelas informações porque sabiam que existia um grupo comprometido, um grupo ainda que econômico, mas com algum comprometimento ético, jornalistas profissionais, quer dizer, as pessoas obviamente viam aquela atividade como algo a ser acreditado, por mais diversa que possa ser a corrente ideológica ou política de uma ou determinado conglomerado econômico de comunicação. Mas essa mudança no que diz respeito aos influenciadores gerou muita preocupação na Alemanha, exatamente pela ausência de comprometimento ético no que diz respeito à qualidade, origem ou mesmo veracidade das informações que são divulgadas. Então, isso na Alemanha gerou bastante preocupação. A União Europeia, é bem verdade, que tem um sistema de diretrizes e cada um dos países vai, obviamente, adotando a sua regulamentação específica no que diz respeito ao controle dessa atividade, mas a União Europeia, de alguma forma, já centralizou
essa preocupação macro, vamos chamar assim, no que diz respeito exatamente ao controle, ou pelo menos a regulamentação, melhor dizendo, no que diz respeito à possibilidade de influenciar o processo eleitoral, seja no que diz respeito ao pagamento ou mesmo à qualidade daquilo que vem sendo informado ao eleitor. Chegou uma pergunta aqui da consultora jurídica da Rádio TV Justiça, Hanna Gomes, professor Valdir. Como o cidadão ele pode identificar ou até se proteger dessas informações e perfis? Bom, a primeira regra que eu sempre falo é o seguinte: se parecer mentira, provavelmente deve ser mentira. Se ela é absurda, se ela está ali, causa um certo estranhamento, é muito provável que realmente ela não pareça verdade e não seja verdade. Então, hoje nós temos, infelizmente, o hábito da rapidez, como o professor bem colocou, do não consumo demorado mais rápido das coisas. Muitas vezes as pessoas apenas leem títulos, então a gente vê aí uma notícia que é até verdadeira, mas tem o título alterado. Eu leio aquele título, acredito que é verdade e começo a repassar. Então, segunda regra: nunca repasse nada que você não tenha verificado antes. Se você confiar na pessoa que te encaminhou alguma mensagem, se você confiar naquele link, clique, abra, leia a notícia e entenda o que é a notícia. Eu acho que a gente tem que perder um pouquinho, eu não vou falar perder no sentido negativo, mas perder um pouquinho de tempo para analisar o que nós estamos recebendo. As pessoas têm que realmente começar a refletir sobre o que recebem e não apenas aceitar aquilo como verdade e repassar aquilo como verdade absoluta. Aquela velha máxima já é uma velha, mas é uma realidade. Nem tudo que está na internet é verdadeiro, é uma informação que seja verdadeira. Professor Ulisses Juliano, por favor, pode complementar essa resposta? Estão corretíssimos e eu realmente agradeço o privilégio de estar aqui por esse debate tão rico e eu, inclusive, cumprimento alguns alunos meus que estão aqui assistindo, já se tornaram seus ouvintes, doutor Sérgio. Muito obrigado. Olha, nós estamos com um problema muito sério. O TikTok, por exemplo, que é uma rede social de compartilhamento, principalmente de vídeos rápidos, né, ele já superou a Google em pesquisa. Então, o jovem hoje, o adolescente hoje, ele, ao invés de pesquisar no Google, né, de procurar no Google, que substituiu a nossa antiga Barça. Ainda eu sou da época do KD ainda. Eita! Né? Então, ele está fazendo pesquisa, literalmente, pesquisa no TikTok. Então, qual é a confiabilidade das informações? Porque o TikTok vai te jogar para um outro usuário daquela rede social que vai compartilhar a informação que ele acha que é verdadeira ou, na verdade, ele tem certeza que não é. Né? Ele está compartilhando ali uma mentira ou uma fake news. Que é muito importante dizer isso para o ouvinte também. Uma fake news não é uma mentira. Uma fake news é uma meia-verdade. Né? É uma verdade que foi manipulada. Então, esse é o grande problema da fake news, porque eles pegam ali, muitas das vezes, um fato que realmente aconteceu e manipulam aquele fato para que a informação chegue, às vezes, ao contrário do que aconteceu, mas o fato aconteceu. Então, isso é muito complicado para uma pessoa, como o doutor acabou de falar, que não para ler, que não para tentar entender o que está acontecendo, que não para ouvir os dois lados, que é um grande problema que hoje nós temos dos algoritmos. Você hoje fica nichado nas redes sociais, Sérgio. Então, se você tem uma orientação, ou você tem uma queda, digamos assim, para um espectro político de direita, para um espectro político de esquerda, você vai ouvir, ver, receber mais informações, mais comentários, mais posts desse espectro político de forma positiva e do outro espectro político de forma completamente negativa. Então, acaba-se o debate público aí. Você não dá chance para o outro lado contradizer, não dá chance para o outro lado dar a sua versão dos fatos. Então, nós temos hoje, nesse cenário eleitoral brasileiro, nas municipalidades, a gente tem hoje um cenário muito díspare de tudo que nós já vivemos, né? Que são as redes sociais
completamente tomadas pela política, né? E infelizmente não pela boa política, que é o que nós estamos vendo, né? Você não tem como formar uma convicção em 15 segundos por causa de uma lacração, por causa de um corte de vídeo ou de uma foto tirada em um momento que o candidato A ou B não estava apropriado, digamos assim. Então, o debate político perdeu muito, né? Mas faz parte. A tecnologia está aí e a gente tem que utilizá-la da melhor forma possível. E os candidatos precisam entender essa realidade para que eles não sejam prejudicados. A gente já está vendo candidatos hoje utilizando em larga escala as redes sociais, né, com milhões já de seguidores, e isso está impactando, né, nas intenções de votos das pesquisas. Professor Carlos Caputo, então vamos lá. Como também o cidadão pode identificar ou até se proteger dessas informações ainda? Eu normalmente aconselho e recomendo que as pessoas busquem diferentes veículos de informação, diferentes fontes de informação, para verificar se a informação que lhe chegou por qualquer meio, ela é verídica ou não. É interessante, o professor colocou de maneira bastante clara, nós temos hoje uma sociedade de informação e hoje conseguimos obter informação quase em tempo real, mas nós temos perdido a capacidade crítica, nós temos perdido, infelizmente, a capacidade de fazer, obviamente, a crítica e o juízo necessário no que diz respeito às informações que nos chegam. Então, eu recomendaria, no que diz respeito a essa questão das informações falsas, ou, como bem colocado, informações que têm um corte tendencioso para gerar algum tipo de conclusão, obviamente direcionada, é que as pessoas possam consultar diferentes veículos de informação para que, obviamente, tenham uma melhor capacidade de avaliar aquela informação que lhe chega, seja por meio das plataformas digitais, seja por meio de qualquer outro veículo de comunicação. Professor Valdir Pucci, acredito que há grande preocupação dos partidos com o perfil desse eleitorado a cada eleição. Como o senhor também analisa essa questão, esse perfil do eleitoral para cada eleição agora com o uso da inteligência artificial, os influenciadores? Bom, nós temos 2 pontos aí que a gente tem quando envolvem os partidos políticos. Primeiro, lembrar que todo partido, o que ele mais deseja são vitórias, são pessoas eleitas. Então, a tendência hoje que nós encontramos dentro dos partidos políticos é apostar no influencer, na pessoa que já tem um grande papel nas redes sociais, para poder, com isso, trazer votos e, principalmente, conseguir formar bancadas na Câmara Federal. O que eu quero dizer com isso? Isso pode empobrecer o nosso debate político por tudo que nós já falamos aqui, pela forma muito curta, muito sem informação aprofundada que é dada ao eleitor, e o eleitor passa a tomar suas decisões a partir dessa situação. Do outro lado, nós temos a visão partidária também de que é necessário trabalhar com este material para evitar os prejuízos. Nós estamos vendo nessa campanha claramente os grandes partidos meio perdidos no processo eleitoral e, por incrível que pareça, já meio que acostumados com a internet, com as redes sociais dentro desse processo eleitoral. Mas mesmo assim, como o professor bem colocou, é tão dinâmico que a cada eleição isso se altera e os partidos têm que se adaptar a essa nova realidade. E este é o grande desafio deles. Como se adaptar a uma realidade que não vai ser igual em 2026, por exemplo. Eu fico imaginando ainda, professor Valdir Pucci, como os partidos se preparam até judicialmente para agir contra essa manipulação feita pelas redes sociais. Como que está sendo esse preparo, essa preocupação? Bom, o preparo ele é dinâmico e a preocupação ele é dinâmica. Na verdade, o que você tem hoje dentro dos partidos políticos é uma gama de escritórios e de advogados preparados para reagir a essa situação, principalmente, e aí voltando aqui nessa questão do advogado, principalmente utilizando os recursos, vamos dizer, analógicos que nós temos. Então, alguém divulga um vídeo contrário ao candidato, todo com mentiras, e aí o que nós temos na nossa lei eleitoral? O direito de resposta. Mas será que o direito de resposta que está previsto na nossa lei eleitoral hoje, ele é adequado para a realidade que nós temos hoje, da rapidez? Ah, mas os prazos do direito são menores. Ok, nós temos 24 horas. Hoje, com as redes sociais, 24 horas destroem ou constroem uma campanha eleitoral sem a chance de reverter essa situação. Então, a gente também tem que rever esse papel de como responder
por parte, inclusive, dos advogados, do direito, a essa situação atual e real do mundo conectado. Essa preocupação também, professor Carlos Caputo, como que está sendo para advogar nessa situação, dar assessoria adequada aos partidos e aos candidatos? É curioso, né, Sérgio? Nós sabemos que assim que surgiu a política, surgiu a mentira. Então, o enfrentamento da mentira em processo eleitoral é algo, eu diria, imemorável, né? Nós temos aí um grande desafio no que diz respeito a realmente a influência de novas tecnologias e o alcance que essas tecnologias têm obtido no que diz respeito à formação da vontade do eleitor. Então, no que diz respeito à advocacia, o que nós percebemos é que os advogados, obviamente, assim como bem colocou o professor, estão buscando se atualizar, estão buscando também orientar os seus respectivos clientes no que diz respeito a posturas a serem adotadas a partir da rede mundial de computadores, né? Eu observo, a partir aqui do Tribunal Superior Eleitoral, por excelência, né, que a maior parte dos colegas, e digo porque também sou advogado, a maior parte dos colegas tem sim se preocupado em se atualizar, não só no que diz respeito à funcionalidade, à operatividade dessas novas tecnologias, mas também levando aos seus clientes, seja partido político, seja candidatos, né, uma forma de integridade no que diz respeito à comunicação com o eleitor. Essa me parece talvez uma das grandes facetas do nosso processo eleitoral atual e, como bem colocou o professor, tudo aquilo que será objeto de discussão nesse processo eleitoral, muito provavelmente em 2 anos já estará superado e a partir de novas tecnologias ou novas formas de comunicação, né, nós advogados, teremos que nos atualizar de maneira constante a poder não só prestar, obviamente, um bom serviço, mas representar também a cidadania perante os tribunais superiores e claro, os tribunais regionais e até em relação ao próprio juiz eleitoral. Professor Ulisses, daqui a pouco o professor Valdir vai ter que sair aqui do nosso debate, ele tem um compromisso com a TV Justiça. Eu vou fazer a última pergunta para ele, daqui a pouco eu falo com o senhor. Professor Valdir, dentro do que foi tratado aqui e dentro da sua realidade que o senhor vive como cientista político, o que podemos esperar para esta eleição de 2026 com essa questão, influenciadores digitais, inteligência artificial? Bom, eu acho que eu vou usar uma palavra aqui mais simples, mas eu acho que resume muito bem o que a gente pode esperar. Surpresas. Surpresas em que sentido? Nós temos a nossa legislação, nós temos as regras, nós temos todo o direito posto, mas mesmo com o direito posto, não necessariamente aquilo que está previsto no script oficial ele vai vir a acontecer. Então eu acho que a gente vai ter surpresas, aprendizados no uso e da tecnologia. Ainda não começamos a ver de fato o uso da tecnologia como a inteligência artificial neste processo eleitoral. Ainda está incipiente, eu acredito que isso vai crescer muito daqui para o final da campanha eleitoral e muitas das vezes nós vamos ter dificuldades de acompanhar esse crescimento do uso da inteligência artificial. Quando conversávamos, lembrei aqui que recentemente na Espanha nós tivemos um final de campanha meio impressionante, onde um único candidato ele fez um comício ao mesmo tempo em 2 cidades. Numa ele estava presencialmente, em outra ele estava em holograma. Como é que nós lidamos com isto? Imaginar, por exemplo, um prefeito de uma cidade grande fazendo um encerramento de uma campanha em vários bairros ao mesmo tempo, em vários comícios ao mesmo tempo na última noite de campanha eleitoral. Então, eu acho que a gente está começando ainda, Sérgio, a ver o que a inteligência artificial será capaz nessa eleição. Por isso que eu falo que eu espero ainda muita surpresa nesse processo e nesse tema específico. E nós não temos nada ainda tratando desse ponto de holograma, por exemplo, né, professor Valdir? Ainda não temos, mas como o professor bem colocou, a justiça, a lei, né, a resolução determina que você informe esse tipo de situação. Mas é uma novidade. Como é que isso seria tratado? Como é que isso seria apresentado? Então essa é a grande discussão. Acho que a gente vai ter surpresa para nos prepararmos para 26 com outras tecnologias. Vamos fazer um intervalo do nosso debate, mas antes quero agradecer ao professor Valdir Pucci, advogado, cientista político e professor universitário, por estar conosco aqui na Rádio Justiça. Espero revê-lo em breve aqui, professor. Sérgio, eu que agradeço o convite, uma honra participar dessa bancada com o professor Ulisses e o professor Caputo também. Muito bem, vamos para o intervalo, já eu volto com o professor Ulisses Juliano e também o professor Carlos Henrique Caputo Bastos. Até já.
Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta, vamos para a terceira e última hora do Revista Justiça, agora em Brasília, 9 horas e 5 minutos. Revista Justiça, debate. 9 horas e 5 minutos, vamos continuar com o nosso debate aqui. Estamos falando sobre influenciadores digitais e a integridade do processo eleitoral em perspectiva comparada. Estamos aqui com o Dr. Ulisses Juliano, ele que é doutorando em Direito, mestre em Direito Público, coordenador de pós-graduação em Direito Digital e Direito e Processo do Trabalho e ainda é diretor da Comissão de Inteligência Artificial da BDF, e também o professor Carlos Henrique Caputo Bastos. Ele é pós-doc pela Goethe University Frankfurt am Main, também doutor em Direito pela Universidade Complutense de Madrid e mestre em Direito Parlamentar, Eleições e Estudos Legislativos pela mesma Universidade Espanhola e especialista em Direito Constitucional Eleitoral pela UNB. Professor Carlos, e aí, como fica a integridade do processo eleitoral dentro dessa perspectiva comparada? Qual a sua previsão para 2024 ainda, né? Depois falaremos de 2026. Eu acho que nós ainda podemos esperar mais dúvidas do que respostas. Uma prova disso é a eleição americana, que nós temos acompanhado, com muitas dificuldades no que diz respeito ainda a essa integridade do processo eleitoral, né? Nós entendemos integridade como a ausência de influências externas à formação da vontade do eleitor, né? Seja influência política, seja influência econômica. E claro que aqui na nossa realidade brasileira não poderia ser diferente, né? Nós temos aí alguns desafios ainda pela frente, não só no que diz respeito a um comprometimento ético dos comunicadores, desses novos comunicadores, influenciadores digitais, mas também, enfim, de toda uma comunidade artística e política que, claro, a partir dessas novas tecnologias, não podem simplesmente utilizar do seu alcance em relação ao público que obviamente acompanha os seus trabalhos respectivos e claro, o alcance que esse público pode receber no que diz respeito a informações que são transitadas pela rede mundial de computadores, né? Nós sabemos que os influenciadores hoje talvez tenham um papel fundamental no que diz respeito à formação da vontade do eleitor. Muitas das vezes nós percebemos que os influenciadores têm quase que uma predominância no que diz respeito ao acesso da população a determinados nichos de informação. E é evidente que, no meu modo de ver, nós ainda precisaremos avançar muito, como bem colocado pelo professor no bloco anterior, né? O direito procura avançar naquilo que a sociedade avança, né? E nós temos aí um alto grau de necessidade no que diz respeito à proteção de direitos fundamentais, no que diz respeito ao processo eleitoral, seja na formação do eleitor, seja na formação livre do eleitor e, claro, na sua capacidade crítica de interpretar esse ou aquele fato, né? Nós sabemos que a verdade ela é múltipla, né? Nós temos aí diversas formas de enxergar um determinado fenômeno, mas não é por isso mesmo que nós podemos aceitar toda e qualquer informação que nos chega, e me parece um grande desafio fortalecer essa capacidade crítica, não só no que diz respeito à nossa cidadania, mas também principalmente no que diz respeito à nossa vontade enquanto eleitores. Professor Ulisses, do que eu ouvi dos senhores até agora, aí vem essa dúvida sempre, né? A Justiça Eleitoral vai ter muito trabalho, então, né? Com os influenciadores, a inteligência artificial, a integridade do processo eleitoral, então. Sérgio, vocês são novos, vocês não lembram da época em que as fake news, né, eram compartilhadas por meio de panfletos. Eu lembrei agora, enquanto o professor Caputo falava, de uma cena que ficou muito marcada para mim. Na eleição do Roriz com o Cristóvão Buarque, né, eu posso falar porque os dois já estão fora da política, mas nessa eleição deles, eu estava nas igrejas e eu lembro que foi compartilhado um panfleto dizendo que o Cristóvão tinha pacto com o demônio, que o símbolo dele era um tridente, assim, uma fake news muito mal feita, né, mas direcionada a um público específico, e aquilo pegou assim
como lá no interior diz, pegou como um carrapato, né? Os religiosos aqui de Brasília à época foram completamente influenciados por um panfletinho mesmo, meia folha A4, com uma série de manipulação de informações, indicando que aquele candidato era quase que uma pessoa do diabo, uma pessoa completamente fora de um contexto moral, ético, aceitável para os religiosos. Isso foi muito impactante, né? O outro candidato ganhou a eleição, isso ficou muito marcado aqui em Brasília. Hoje, isso demorou dias para ser distribuído, teve que ter toda uma logística de pessoas chegando à igreja, porque era um crime eleitoral, como que você fazia isso, tal. Hoje não. Hoje essa informação você compartilha por meio das redes sociais. Teve um candidato a prefeito agora que falou que um outro candidato fazia uso de drogas, né? Falou inclusive que ele tinha sido processado por usar determinada droga e tal. E aí agora acabou de sair na Folha de São Paulo a informação de que isso foi manipulado, era o mesmo nome, era um homônimo desse outro candidato, que realmente fazia uso de drogas, um cidadão que teve ali, foi preso e tal, mas não tinha nada a ver com esse candidato. Era uma outra pessoa, um outro cidadão, né? Só que o nome idêntico. Então, ele fez isso ciente e aí falou, olha, eu não vou divulgar agora, que é uma outra questão da manipulação da verdade. Eu não vou divulgar, cadê o processo? Me dá o número desse processo. Não vou divulgar agora, eu vou mostrar e tal. Não sei. E ficou fazendo esse jogo, o repórter investigativo conseguiu essa informação. Então, hoje, Sérgio, nós estamos num cenário muito, muito complexo. Para os advogados de direito eleitoral, para os advogados de direito digital, para quem trabalha com LGPD, está tudo muito complexo. As legislações são recentes, o TST fez as resoluções em abril desse ano. Inclusive, nós estivemos aqui, discutindo sobre essas resoluções. Estão desatualizadas? Não é que estão desatualizadas, é porque a gente tem coisas que eles nem previam que ia acontecer e já estão acontecendo. Então, não é que são desatualizadas, elas nem alcançam a realidade dos fatos. Então, é uma tecnologia muito nova. E o ouvinte precisa entender que ele ficar usando as redes sociais para se informar, para tomar sua decisão, não é o caminho. A gente tem um exemplo clássico da Cambridge Analytica, né? Isso virou um padrão dentro do direito digital, que foi aquela empresa que foi literalmente contratada para influenciar os eleitores americanos, não só americanos, de diversos países, mas na eleição americana ela foi muito mais forte, em que ela literalmente nichava, né, para ficar mais claro para o ouvinte, ela dividia os usuários das redes sociais em parte A e parte B e colocava esses usuários literalmente em um campo de batalha virtual e partidarizou a política de uma forma em que hoje nós temos aqui no Brasil, o reflexo disso, famílias destruídas. Isso em 2016, Isso em 2016, famílias completamente destruídas que hoje não conseguem mais sentar numa mesa de almoço, porque o pai não fala com o filho, porque o filho é de direita ou o pai é da esquerda, e isso se tornou irreconciliável. Né, inconciliável. Então, nós estamos num cenário em que essas tecnologias são usadas de forma direcionada. Isso não acontece. Às vezes o ouvinte, não, mas foi uma mentirinha, foi uma fala desconexa, foi uma coisa assim despropositada. Não. Os candidatos hoje vão para os debates, vão para as redes sociais com equipe jurídica, com equipe de marketing completamente organizado. Quem não faz isso hoje já está fora do pleito. É uma questão factível. Não tem como ele concorrer se ele não fizer isso. E aí essa empresa, lá em 2016, fez com que o eleitorado privilegiasse um candidato específico em detrimento de outro,
né, falando, se você recebe, Sérgio, 10 mensagens por dia, 8 dessas mensagens falando mal de um determinado candidato, isso vai influenciar a sua decisão, não tem como não influenciar. E quando você começa a receber mensagem, que aí é o impacto maior do algoritmo, de familiares, de amigos, de professores, de colegas de trabalho, de colegas de faculdade, falando, replicando, recompartilhando informações que ninguém mais tem tempo de verificar a veracidade, isso impacta definitivamente a escolha do eleitorado. Professor Carlos Caputo, Cambridge Analytics é um caso, um case, né, para ser analisado. Desde 2016 para cá, o que foi feito? Foi possível combater esse tipo de manipulação? O que já foi estudado academicamente? O que nós verificamos é a tentativa, principalmente do governo americano, do Senado americano, especificamente em relação a esse caso, de regulamentar as plataformas no que diz respeito a essa integridade das informações que circulam, né, tentando obrigar essas empresas privadas, né, a terem uma espécie de autorregulação no que diz respeito a essas informações. Então, é claro, como eu bem procurei colocar na outra questão, né, nós temos aí uma diversidade de formas de ver um único fato. Mas nós sabemos quais são os limites dos fatos. Então, você manipular ou alterar ou seccionar determinados fatos para atingir a um fim político ou econômico, ou político e econômico, é claro, isso é um grande malefício à nossa sociedade. E a sociedade americana experimentou isso, provavelmente, da pior forma possível, né? A partir de informações que foram coletadas sem autorização específica das pessoas, e essas informações foram meticulosamente trabalhadas para que a propaganda eleitoral atingisse, como bem colocou o professor, nichos de pessoas. Então, você tinha quase que uma propaganda eleitoral tailor-made, para usar uma expressão americana, né, mas feita sob medida ao eleitor, né, para que ele pudesse aceitar aquela informação sem grandes questionamentos e, claro, a partir daí, formar sua convicção e, claro, pela facilitação, pela facilidade com que nós temos hoje de compartilhamento de informações, que essas informações pudessem chegar, então, a um nível ainda maior de divulgação, em termos de divulgação. Então, o caso Cambridge Analytics foi muito bem colocado pelo professor como um caso, eu diria, histórico no que diz respeito à manipulação do eleitorado, no caso do eleitorado americano, e eu penso que nós avançamos pouco. É verdade, o próprio Facebook e o WhatsApp têm se mostrado comprometidos com colaborar, principalmente aqui no Brasil, com a Justiça Eleitoral, né, o ministro Alexandre de Moraes e a ministra Carmen Lúcia, o ministro Luiz Roberto Barroso, a ministra Rosa Weber, o ministro Fachin, todos esses últimos ministros presidentes do Tribunal Superior Eleitoral têm procurado manter um diálogo com essas empresas privadas que hoje, obviamente, detêm grande parte do modelo com que nós nos comunicamos, seja na comunicação ordinária, mas também no que diz respeito à forma com que nós obtemos as informações. Por favor, professor. Dentro desse ponto, é muito importante que o professor Caputo levanta que como que é feito esse direcionamento de informação. Eu identifico no Dr. Caputo quais são os objetos de desejo dele. O que é que ele gosta de ler, o que é que ele gosta de ouvir, o que é que ele gosta de ver. O que é que ele curte. O que é que ele curte, o que é que ele compartilha, o que é que ele comenta, o que atrai a atenção do professor Caputo, né? E aí... Você está dando um exemplo, porque o professor Caputo é muito quietinho, né, nas redes sociais. Né? Eu saí das redes sociais. E aí o que é que atrai um usuário da rede social? Com essa informação, e é por isso, eu falo isso muito com os meus alunos, professor Caputo e professor Sérgio, com essa informação, tem a sua vida nas mãos. Né? Esse é o grande problema das redes sociais. E aí ainda aparece aqueles posts compartilhando. Marque aqui o que você gosta e o que você não gosta. Marque aqui onde você foi, enquete. Coloca aqui a foto dos seus animais de estimação. O que você gosta de comprar. É uma coisa assim, dados que são ultra sensíveis, a gente compartilha numa vulgaridade, numa facilidade muito grande. E com essas informações... essas redes sociais vendem esses dados já devidamente organizados
para partidos políticos, para candidatos, para influenciadores, e essas informações agora vão ser trabalhadas para que o candidato, olha o nível de complexidade que a gente chegou no debate eleitoral, que o candidato fale exatamente o que o doutor Caputo gostaria de ouvir numa fala de um candidato, que o candidato fale exatamente o que o Ulisses gostaria de ver. Poxa, o que eu compartilho, o que eu curto, caramba, como é que esse cara falou essa frase? Ele citou esse autor, ele citou essa artista que eu gosto, que eu sigo. Então, isso é muito direcionado, Sérgio, e é muito complicado para o eleitor que não tem um nível de complexidade, de informação, entender que ele está sendo manipulado naquele momento. Que aquele videozinho que chegou para ele, que ele pensa que foi ao acaso, foi pago para que aquela informação chegasse exatamente àquele público específico. Mas não tem que estar marcado que foi patrocinado, direcionado? A questão do deve estar e do estar, a gente tem uma distância muito grande, né? Como que o judiciário, que a polícia vai conseguir rastrear tudo? São milhões e milhões de vídeos que são compartilhados e recompartilhados diariamente, né? A gente tem aí milhões de e-mails sendo trocados por dia, mensagens de WhatsApp. É só você entrar, você deixa de conversar no grupo de WhatsApp num dia, quando você abre no outro dia tem 200 mensagens, tem 300 mensagens, né? É uma coisa assim absurda. Então, o eleitor, ele é completamente impactado por isso. E esse impacto para ele foi direcionado para que o encantasse. Para que ele, olha, eu sou religioso e eu gosto, as minhas bandeiras, o que eu defendo é A, B e C. A, B e C vai estar na boca daquele candidato. Não porque o candidato compartilha daquela posição, mas porque o candidato quer atingir aquele público-alvo, que ele sabe que naquele horário ele está na rede social, naquele horário ele está ouvindo uma rádio, naquele horário ele está vendo a TV, então aquela informação vai chegar hoje completamente direcionada. Então, ao invés de antigamente, e hoje a gente ainda tem, vai começar agora o horário eleitoral, meio-dia e à noite, aquele horário eleitoral completamente enviesado, aquilo ali já está fora. A gente está literalmente gastando dinheiro à toa, porque o eleitor que realmente vai decidir a eleição não está ali. Ele está nas redes sociais, ele está fazendo pesquisa no TikTok, literalmente perguntando o que candidato falou sobre aquela fala do outro candidato. Aí tem uma série de influencers que não entendem nada de política fazendo comentários, Sérgio, sobre o que o candidato A falou, sobre o que ele deixou de falar, sobre a postura dele em determinado debate, e isso vai impactando, vai influenciando. A gente recebe da nossa mãe, da nossa avó, da nossa tia, vídeos, recortes de candidato, e a gente vai entrando num cenário muito desafiador. Agora, tem como enfrentar isso? Como o doutor Caputo falou, como o doutor Valdir falou, nós temos advogados, nós temos profissionais devidamente habilitados, temos um judiciário que está atento, o nosso presidente do STF, ele fala muito sobre isso, acabou de lançar um livro sobre inteligência artificial, redes sociais, tecnologias disruptivas. Então, isso é um cenário que está diante dos nossos olhos e o judiciário está atento. A questão é que a gente precisa fazer valer a lei. Os partidos precisam se posicionar contra abusos de candidatos, como o uso de tecnologias de forma completamente contrária à lei, e isso precisa ser devidamente sancionado. O senhor concorda, professor Caputo? Essa questão sobre o horário eleitoral, os partidos aguardam para a campanha, mas o peso dele na decisão do eleitor está cada vez menor. Tivemos até já um presidente da República que não tinha esse tempo eleitoral todo e foi eleito, né? É verdade, Sérgio. Eu acho que, no meu modo de ver, nós com essas novas tecnologias, não só houve um impacto definitivo no que diz respeito à forma como a economia transita, mas também como o diálogo político existe. Né? Há pouco tempo atrás, do ponto de vista histórico, nós tínhamos um debate de ideias no programa eleitoral gratuito, que era provavelmente a única forma das pessoas se informarem no que diz respeito às ideias, plataformas políticas dos candidatos. E nós tínhamos uma forma de diálogo, eu diria, bastante
rudimentar se comparada à maneira como hoje o debate político ocorre. Quer dizer, nós tínhamos ali, eu me lembro de Leonel Brizola comentando quase que de maneira crítica na frente de uma TV com uma tela monocromática atrás, discutindo ideias. Né? Hoje eu diria que essa forma de comunicação ela é absolutamente obsoleta. Né? Um vídeo desse nível de debate não duraria ou não resultaria, melhor dizendo, em um efeito de angariar votos. Né? Hoje o que nós percebemos, como bem colocou o professor, né, é a utilização de frases de efeito em uma espécie de comunicação de pouco mais de 5 a 10 segundos, que não necessariamente desperta no eleitor uma capacidade de pensar sobre essa ou aquela plataforma política, mas sim ver quem, obviamente, tem um argumento, entre aspas, mais forte no que diz respeito a essa ou aquela opinião. Então, é claro que a forma como se faz política, isso realmente teve uma mudança significativa, né? A forma como os partidos políticos fazem essa filtragem, né? Uma filtragem da sociedade no que diz respeito aos problemas que nós enfrentamos no dia a dia enquanto comunidade política, isso claramente mudou a partir das novas tecnologias. Né? O debate político hoje ele eu diria que quase que prescinde, não em sua totalidade, é verdade, porque existem ainda muitos rincões no país que dependem da televisão e do rádio, mas eu diria que a partir de uma expansão dessa realidade que é a internet, e a partir das redes sociais nós temos e tivemos um impacto, eu diria, decisivo no que diz respeito à modificação com que os partidos e os candidatos se dirigem aos seus públicos e, como bem colocou o professor, no que diz respeito a esse problema que nós verificamos nos Estados Unidos da América, propagandas eleitorais quase que feitas sob medida para, obviamente, não só cooptar aquele eleitor, mas para que aquele eleitor se transformasse quase que num cabo eleitoral. Porque hoje é muito natural que as pessoas, a partir da identificação de determinadas ideias políticas, compartilhem isso livremente e quase que indiscriminadamente, o que, obviamente, no meu modo de ver, representa um grande risco, né? A capacidade de compartilhamento de informações de maneira desregulada, desmesurada, pode sim representar um grande risco, não só a nós enquanto sociedade, mas decisivamente no que diz respeito à nossa capacidade crítica no processo eleitoral. Pois não, o senhor já quer complementar, né? Não é nem complementar, é acompanhar esse raciocínio do Dr. Caputo, que quando ele fala, é muito importante isso, quando ele fala que o eleitor, ele agora se torna um cabo eleitoral. A gente saiu desse cenário antigo de que vamos discutir uma política aqui num café, não, a gente entrou para um embate real, que eu estou literalmente torcendo para o meu candidato e fazendo de tudo para o candidato adversário perder. Então eu vou influenciar o máximo de pessoas possíveis, até pessoas que se tornam insuportáveis nas redes sociais, a ponto de serem bloqueados pelos próprios familiares, porque vivem compartilhando imagens, mensagens completamente, às vezes, absurdas, imagens terríveis, né, sem nenhum critério. Então, esse cenário, para mim, é muito interessante. Quando o eleitor, que no final das contas não vai ganhar nada, né, financeiramente falando, com aquela disputa eleitoral, e ele nem tem uma ideologia política, mas ele se identifica tanto com aquele candidato que ele literalmente é uma espécie, digamos assim, eu falo isso muito em sala de aula, de Big Brother. Você torce pelo candidato A, pelo candidato B, liga e faz de tudo ali para aquele candidato ganhar e segue e compartilha ele e tal. Isso é muito preocupante, porque a gente entrou num outro ponto da manipulação, onde a pessoa se torna não apenas mais um consumidor daquela informação, mas um veiculador daquela informação. E isso entra numa escala, a gente tem em São Paulo, que é uma cidade de mais de 10 milhões de habitantes, e isso entra no cenário, ou seja, eu estava lendo essa manhã, e às vezes um vídeo passar de 30 milhões de visualizações. Muito rápido. Um vídeo, num dia. É uma coisa estrondosa. Às vezes a TV gasta milhões de reais para ter esse nível de Ibope.
E num vídeo de um dia, de 15 segundos, de 30 segundos, tem esse nível de visualização. Então, é muito importante que nós estejamos atentos, os ouvintes, o judiciário, o legislativo, para esse cenário que se põe, porque ele vai definitivamente impactar essa e as próximas eleições. Deixa eu puxar um outro assunto, temos ainda 10 minutos. Os debates, professor Caputo. Muitos candidatos estão reclamando das regras dos debates e também da quantidade desses debates e principalmente o uso dos debates para criar os recortes. O que podemos dizer do futuro dos debates? Olha, interessante, Sérgio, sua pergunta, porque veja que hoje nós temos uma realidade no maior município do Brasil de um candidato que não tem sequer tempo de rádio e TV e que, em tese, pela legislação eleitoral, sequer precisaria ser convidado para esses debates, e nós verificamos que isso é quase que um indiferente para ele, né? A participação, inclusive, esvaziada de debates há algum tempo atrás era visto como um esvaziamento dessa oportunidade de debate de ideias. Hoje é quase que uma plataforma exclusiva do candidato se lançar a esse tipo de frases de efeito, frases de impacto. Então, o que se verifica é que esse candidato que acabou sendo isolado, vamos chamar assim, porque os demais acabaram decidindo não participar de um debate anterior, no próximo todos já estarão, porque perceberam que esse tipo de esvaziamento, né, de nada adiantou, de nada impactou no que diz respeito à importância do debate em si. Né? O debate ele é essencial para a formação de opinião do eleitor. Eu penso que é uma ferramenta, um veículo essencial para que as pessoas possam conhecer de maneira mais individualizada os candidatos e, claro, as ideias que o alçarão ao pleito eleitoral. Os alçarão. Eu não tenho dúvida que o debate poderá talvez merecer uma certa repaginada ou que o Congresso Nacional possa talvez dedicar algum tempo a essa repaginação, compartilhando não só entre rádio e TV esses tempos, mas também na própria internet, né? De que maneira isso pode ser feito. Penso que é um debate público importante, né? Porque no fundo nós estamos decidindo sobre o futuro da nossa democracia, né? O debate ele tinha uma função talvez muito mais importante, mas a mudança dos meios de comunicação, a mudança dessas novas tecnologias talvez façam com que a gente possa se debruçar sobre aspectos do processo eleitoral com mais detidão, com mais pesar, para que, óbvio, esse instrumento, que é um direito da população de conhecer os seus candidatos, as suas plataformas, as suas ideias, possa, obviamente, facilitar a escolha do eleitor e não confundir aquilo que hoje nós percebemos que é quase que um instrumento de confusão por parte de alguns candidatos pouco comprometidos com a ética e com a política. Faço a mesma pergunta para o senhor, professor Ulisses. E o futuro do debate, os debates hoje, tantos debates, a utilização pelos influenciadores digitais, qual o futuro, na sua opinião? O debate é imprescindível para o momento eleitoral. É ali que ele vê 2, 3, 4, 5 candidatos apresentando suas ideias, se expondo, né? Eles estão ali sendo confrontados uns pelos outros a falar o que pensam, a falar o que projetam, o que planejam, o que desejam, caso eleitos. Então é ali que o eleitor vai visualmente identificar qual o candidato ou candidata mais preparado para aquele cargo que ele deseja ocupar. Agora, chegou um ponto em que o debate se tornou um momento para que candidatos, a gente viu um candidato, inclusive, segurando uma carteira de trabalho, uma imagem extremamente baixa, para não dizer outra palavra, né? Segurando a carteira de trabalho, provocando outro colega ali, adversário político, como se ele não trabalhasse. Então a gente tem várias cenas. Uma outra candidata vem, utiliza um vídeo por meio de rede social, chamando o outro de criminoso e chamando ele para o debate, como se fosse um confronto entre pugilistas. Você vê o nível que as proporções estão tomando. O doutor Caputo fala que os candidatos, eles até estavam pensando em não comparecer, agora vão comparecer. Tiro no pé ou não é? Pois é, fica um cenário assim, se comparecer, você vai ser extremamente agredido
e a emissora de TV não te dá uma proteção sobre aquela discussão com o nível que está sendo discutido ali, porque a TV também, no final das contas, ela quer Ibope. Então, infelizmente, quanto mais discussões acaloradas, quanto mais nervoso o clima está, melhor para a rede de TV, que aquilo ali está sendo bombado nas redes sociais, compartilhando. Então, os candidatos, infelizmente, estão indo para esses debates, todos eles, tá? Estão indo para esses debates, ao invés de estarem se preparando para fazer uma discussão política de alto nível, por questão de proteção, porque eles sabem que os outros assim também o farão, eles já vão para lacrar, para dizer aquela frase de efeito, para dizer, para bombar, para fazer uma cena, para fazer alguma coisa ali que pode ser recortada e compartilhada aos milhões, né? Então, às vezes não, o objetivo fim não é nem mais o debate. O objetivo fim é o que você pode utilizar daquele debate. Então, é muito triste isso, porque a gente vê ali algumas propostas completamente mirabolantes. A gente viu, por exemplo, saindo do cenário brasileiro, mas que está acontecendo agora nos Estados Unidos, naquele primeiro debate entre o Trump e o Biden, o Trump passou quase que a totalidade do tempo mentindo, descaradamente mentindo. É uma coisa assim, completamente... Se você se fala, não é possível que uma pessoa tenha coragem de chegar diante de uma TV de um país inteiro e mentir da forma mais calma, tranquila e organizada possível. Só que aquelas mentiras foram recortadas, picotadas e compartilhadas aos milhões, né? E para o eleitor que deixou de ser eleitor, se tornou um cabo eleitoral, aquilo ali é uma ferramenta incrível para ele compartilhar e jogar para o outro, que o outro não teve tempo hábil de desmentir ou não tem nem a ferramenta para desmentir aquela informação. Que situação, né, professor Carlos Caputo? É verdade, nós temos que decidir até que ponto essas empresas privadas, que obviamente têm como objetivo, como qualquer empresa, oferir lucro, terão responsabilidade sobre a manutenção de informações falsas nas suas respectivas plataformas. Essa, me parece, uma das grandes questões a serem enfrentadas nos processos eleitorais nas democracias mundiais. Isso claramente não é algo resolvido, seja na Alemanha, seja nos Estados Unidos, aqui no Brasil, na América Latina. Nós seguiremos ainda, de alguma maneira, tateando de que forma essas empresas privadas terão responsabilidade ou serão responsabilizadas pelo compartilhamento de pessoas, outras pessoas, de consumidores das suas tecnologias, no que diz respeito a esse compartilhamento indiscriminado de informações falsas ou informações que têm um fundo de verdade, mas que são manipuladas para criar um ambiente de realidade diverso daquilo que nós verificamos no dia a dia. Então, eu acredito que essa talvez seja ainda algo a se avançar. E penso que o Congresso brasileiro tem, obviamente, se mostrado preocupado com essa questão para que, óbvio, nós tenhamos uma proteção ao eleitorado e, no fundo, que a nossa democracia saia fortalecida em todo o processo eleitoral. Eleições Gerais 2026, então, é uma caixinha de surpresa. Uma caixona de surpresa, quase que uma caixa de Pandora, digamos assim, né? Realmente não dá para saber o que virá daqui. Né, daqui a 2 anos, o que vai acontecer. A gente não sabe ainda, Sérgio, o que vai acontecer até outubro, né, porque até outubro muita coisa pode acontecer durante esse pleito eleitoral. O que fica é a gente se preocupar, evidentemente, como o professor Caputo falou, com a nossa democracia, com a lisura, com fazer escolhas acertadas, identificar qual candidato ou candidata mais adequado para o cargo que ele está pleiteando, ouvir as propostas, ouvir a outra parte, ouvir os outros candidatos, se atentar para o que está sendo dito, parar um pouco para refletir, poxa, se o meu candidato ele está utilizando de diversos artifícios, até criminosos, né? Será se ele ou ela é a pessoa mais indicada para me representar, para dirigir minha cidade? Então, essa é a reflexão que a gente tem que ter. Muito bem, conversa boa, o tempo passa rápido e quero agradecer agora e partir para as considerações finais desse nosso debate sobre influenciadores digitais e a integridade do processo eleitoral em perspectiva comparada
começo agradecendo ao professor Carlos Henrique Caputo Bastos, ele que foi professor visitante pós-doc pela Goethe University Frankfurt am Main, também doutor em Direito pela Universidade Complutense de Madrid, mestre em Direito Parlamentar, Eleições e Estudos Legislativos pela mesma Universidade Espanhola e especialista em Direito Constitucional Eleitoral pela UNB. Muito obrigado por estar de volta ao Brasil e também conosco aqui na Rádio Justiça. É um grande prazer, uma honra para mim, Sérgio. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade, riquíssimo debate. E eu talvez termine a minha intervenção citando um poeta latino-americano que diz que sábio é saber que não somos inocentes, né? E isso no processo eleitoral é ainda mais verdade no momento em que há um compartilhamento em massa de informações e nós temos que, obviamente, assumir as nossas responsabilidades enquanto cidadãos, né? E saber que muitas das vezes uma informação que nós compartilhamos pode sim gerar impacto direto no processo eleitoral. Penso que devemos ter atenção para com isso e, óbvio, fazer as melhores escolhas para que o nosso país siga progredindo. Muito obrigado por estar conosco, professor Carlos. Agradeço também doutor Ulisses Juliano, ele que é doutorando em Direito, mestre em Direito Público, coordenador de pós-graduação em Direito Digital e Direito e Processo do Trabalho e diretor da Comissão de Inteligência Artificial da ABDF. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Sérgio, um privilégio estar contigo. Parabéns a você, a toda a sua equipe, a produção, pela escolha do tema, por privilegiar a sociedade com esse debate tão relevante, importante, num momento tão crucial que nós estamos passando. Eu cumprimento também aqui o doutor Carlos, é um privilégio estar nessa bancada para que nós possamos discutir e trazer algumas informações para que o ouvinte possa tomar sua decisão de forma acertada, escolhendo aquele ou aquela que for o melhor de fato para a sua cidade, para a sua comunidade. Muito obrigado aos nossos convidados. Lembrando que esse debate vai estar disponível lá no YouTube da Rádio e TV Justiça. 9h42, intervalo, e já voltamos com o giro de informações do Poder Judiciário Brasileiro. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça.